Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou fazer com vocês esta gravatinha para pet. Você pode fazer aí de todos os tamanhos acompanhando a aula. Aqui eu estou usando um botãozinho como trava. E você pode também estar usando aí o botãozinho que você quiser e gostar. Eu explico para você fazer aí de todos os tamanhos. Espero que você goste e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o que achou da aula. Um beijo e aproveitem o conteúdo. Os materiais que eu vou estar utilizando durante a aula será aqui o barbante glitter. A tex desse fio é 590. Ele contém 85% de algodão no mínimo e é um fio de numeração 4. Esse fio aqui, a cor dele é 79,79, esse vermelho bem bonito. E agulha, ele pede de 2,5 a 3,5, mas você pode usar a 2, 2,5, 3, 3,5 e a 4 que dá certo. Depende sempre da peça, o efeito final que você quer para a tua peça. Eu vou estar utilizando na cor vermelho. Agulha para crochê 2,5 milímetros. Um botãozinho. Este botão mede 1 centímetro. Tesourinha para os arremates. Fita métrica. E agulha de tapeçaria. Você pode também, opcional, colocar aí algum acessório. Eu vou pensar se eu vou colocar esse aqui ou não, e aí durante a aula vocês vão ficar sabendo. Então, já passei aqui os materiais para vocês e vou falar um pouquinho sobre as medidas. Assim, você consegue fazer para qualquer tamanho de cachorro, de gatinho, ou usar como tiara, como você achar melhor. Vamos lá, então. Vou pegar aqui a fita métrica para mostrar a vocês. A primeira coisa que você precisa fazer é definir largura e comprimento. O comprimento seria a circunferência do pescoço. Eu medi no Thomas e o meu Thomas tem aqui um pescoço que mede 33 centímetros. Eu vou fazer uma coleirinha com 38 centímetros, ou seja, 5 centímetros a mais, tá? Aqui, a altura, eu não quero passar mais do que 3 centímetros, então, eu vou fazer de 2 a 3 centímetros, tá? Você tendo essas medidas, você consegue fazer qualquer peça. Eu tenho aqui o meu cordão adiantado e eu vou mostrar para vocês, deixei aqui o acabamento para fazer nele, estão vendo? Então, aqui eu tenho, se eu medir assim de comprido, eu tenho 38 centímetros e aqui eu tenho 2 centímetros e meio, tá? Quase 2,5, conseguem ver? O detalhe que eu adiantei para mostrar a vocês é a questão da cava. Ó, cava não, casa do botão. Então, vai depender muito do tamanho do botão que você quer usar, olha só, para ele encaixar aqui na sua casinha. Viram que passou reto? Então, o que vai acontecer? Essa tira que nós vamos fazer aqui, que vai ser a coleirinha do cachorro, e aí nós vamos colocar o botão nessa outra parte e vamos estar prendendo. Eu fiz 2 casinhas. Eu vou usar uma casinha só, mas se ficar frouxa, depois, conforme vai usando, vai lavando, vai usando, vai lavando, eu tenho mais uma casinha aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, em cima, estão vendo? Colocando na casinha do botão, eu tenho aqui um total de 33 centímetros. Esses a mais, 33, 34, 35, 36, 37, 38, esses 5 centímetros é referente à casinha aqui dos meus botões. Olha só, eu tenho aqui 3, 4, eu deixei aqui 5 centímetros a mais, porque tá contando meio centímetros para este acabamento, meio centímetros para esse já se torna 1 centímetro, 2, 3, 4 e 5 centímetros aqui, contando com esses 2 pontinhos depois da casinha, tá? Então, você vai pegar a medida mais 5 centímetros ou a medida que passe o seu botãozinho aí, ó. Tá legal? Então, vamos lá agora. Você definiu, então, o tamanho do seu botão. Quantos pontos? Estão vendo que eu preciso só de 2 pontos para passar o meu botão aqui, ó, de 1 centímetro. Então, você definindo essa parte, você já consegue fazer para qualquer tamanho. A altura aqui também, você precisa ter um número ímpar
para ficar os furinhos na carreira do meio, e aí vai ficar uma quantidade de carreira para cima e uma para baixo. Aqui eu tenho 3 carreiras, então foi na segunda que eu fiz o furinho. Eu vou explicar para vocês essa parte aqui numa versão menorzinha, porque o passo a passo vai ser o mesmo e você consegue usar para qualquer tamanho, tá legal? Então, você vai pegar aqui o seu fio, vai colocar na agulha e fazer um giro. Os gatinhos, cachorrinhos vão ficar super fofo com esse lacinho. Dá para usar em qualquer época do ano. Você pode fazer para Copa, pode fazer para Natal e brincando aí com as cores como você achar melhor. Então aqui, gente, observe que você vai fazer um cordão de correntes da largura que você precisa, ou seja, no meu caso foram 33, eu fiz 35, eu só subi 2 centímetros a mais. E aí, depois, conforme eu finalizei, ele cedeu mais 2, tá? Então, eu fiz aqui, você vai fazer 2 centímetros a mais do que você precisa, e aí o teu fio vai ceder para dar mais comprimento, tá? Então, se você precisa de 30, você faz 32. Se você precisa de 40, você faz 42, tá? Isso em centímetros. Terminou aqui os centímetros, você vai fazer uma correntinha a mais e vai voltar na terceira corrente a contar da agulha com um ponto baixo. Eu resolvi fazer essa faixinha aqui toda em pontos baixos para ficar mais resistente e fica um acabamento bem bonito. Mas se você quiser, você pode estar fazendo a mesma passo a passo com pontos baixos, médios, pontos altos, que vai ficar bem legal também. Então, aqui nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto aqui da base de correntes. Quando chegar aqui no final, faltar aí cerca de 7, 8, 10 pontinhos, você dobra essa pontinha aqui para dentro e começa a trabalhar guardando ela. Assim, você já vai ter aqui o arremate bem certinho na tua peça. Cheguei aqui no final, fiz o meu último ponto, com a medida que eu precisava. Vou puxar aqui esse fiozinho para ajustar lá na frente. E agora é só vir aqui e arrematar ele. E observe que aqui já tem o arremate feito. Vou estar fazendo agora uma correntinha, sem apertar. Virar o trabalho para o avesso e começar a segunda volta. A partir do segundo ponto, faça então um ponto baixo para cada ponto. E foi nessa carreira aqui que eu defini a casinha do meu botão. Então, você vai precisar saber quantos pontos você precisa para ter a casinha do seu botão. No caso, eu estou fazendo com botão de 1 centímetro e precisei de 2 pontos baixos. A mesma quantidade de pontos baixos que você tiver, você vai precisar fazer de corrente na parte de cima. Então, veja só. Eu vou deixar aqui 2 pontos na ponta, 2 pontos para uma casinha, 2 pontos de intervalo e 2 pontos para a próxima casinha, deixando então 2 casinhas de botão. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos na base e no terceiro ponto eu faço um baixo. No próximo ponto, um baixo. 2 correntes, pulo 2 de base e nos próximos 2 pontinhos eu faço aqui um baixo e um baixo. Olha só, eu tenho aqui então a casinha do meu botão. Eu deixei 2 pontinhos aqui para o meu botão não ficar tão na ponta e 2 pontinhos para separar aqui o meu botão. Olha só, ele passa, tá? Então, é isso que vai acontecer aqui com a tua casinha. E aí, você vai saber o tamanho que você precisa pulando aqui na base uma quantidade de pontos e aqui você faz a mesma quantidade que você pulou, ok? Então, esta agora é a minha terceira e última carreira. Faço aqui uma corrente, viro o trabalho,
E a partir do segundo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Eu tenho aqui de espaço 2 correntes, então eu vou fazer 2 pontos. A mesma quantidade de correntes que você tem é a quantidade de pontos que você faz no espacinho. Segue fazendo um ponto baixo para cada ponto. E no espacinho da sua casinha de botão, você vai colocar a mesma quantidade de pontos para o seu trabalho não diminuir. Então, aqui, gente, observe que eu estou fazendo carreira de número ímpar. A casinha de botão vai ficar no meio. E se eu quisesse fazer mais larga, eu faria de 5, 7, 9 pontos, tá bom? Então, aí você vai fazer a quantidade que você precisar. Vamos lá, então, continue até chegar no final. O processo é o mesmo para todos os tamanhos. Se você fizer e quiser me marcar, você me marca lá no Instagram, Artesã Letícia Montoro. Olha só, chegando aqui no final, não se esqueça de pegar aqui a última corrente para ela formar aqui o último ponto. Olha só, aqui eu vou puxar esse fiozinho e essa pontinha do início ela reduz. Olha aí. Foi assim que eu fiz a minha maior, tá? Ponto cianinha, o pontinho de acabamento. A gente faz uma corrente, volta aqui na base e faz um ponto baixíssimo. Uma corrente, retorna na base com um ponto baixíssimo. Aqui eu não posso enroscar o meu fio durante a passagem de ponto, eu tenho que tomar cuidado por conta do glitter. Uma corrente e aqui no cantinho um baixíssimo. Uma corrente, vou no ponto da frente e faço um baixíssimo. Uma corrente no ponto da frente, um baixíssimo. Eu faço assim por toda esta carreira, dando todo o contorno. O segredo da cianinha é você tentar o máximo possível manter a atenção aí do ponto que você está fazendo e não pular nenhum ponto na base. Pegue todos os pontinhos que você tem, na dúvida você vai contar, mas você não pode pular nenhum, tá? Porque senão ele vai mostrar, porque esse aqui, gente, é um acabamento muito fácil, mas ele mostra muito fácil se você pular algum ponto e o seu trabalho ele vai ficar com um espaço maior entre uma cianinha e outra. Então, é sempre um baixíssimo e uma corrente, um baixíssimo e uma corrente, ponto em cima de cada ponto. Olha só. Então, aqui a gente faz todo ao redor desta forma. Olha só como fica. Foi assim que eu fiz todo ao redor aqui, ó, da minha cianinha, dos 2 lados, né? Então, eu comecei por aqui, vim, fiz, passei aqui e retornei. Então, quando você finalizar essa parte, você vai ter isso aqui da medida que você precisa, tá? E aí, chegando aqui no final, depois da última corrente, você corta o seu fio. Aí, agora eu vou voltar para a peça do tamanho original. Agora, para fazer aqui o arremate, eu vou usar uma agulha de tapeçaria, vou organizar aqui meu fio. Assim, eu acho mais fácil de fazer aqui o acabamento. Então, o que que eu faço? Eu pulo esse ponto baixíssimo, venho aqui na corrente e venho aqui nesse baixíssimo pela metade e levo lá para trás. Vou vir aqui pelo avesso e com cuidado eu vou passar dentro dos meus pontos, o máximo de pontos possíveis por conta de que nós não vamos ter nozinhos aqui, a não ser que você queira colocar um pouquinho de cola ou arrematar de uma outra forma, mas da forma que estou explicando para vocês, não vai nó. Então, eu vou passando aqui por trás, dentro de pelo menos 10, 12 pontos, tá? Então, você passa e vai puxando, e vai passando, e vai puxando, ó. Ajustou. Já passei dentro de vários pontos, não mostra.
Vamos deixar essa parte aqui já pronta? Eu costumo pegar o próprio fio que eu usei, cortar aqui um pouquinho, não precisa ser muita coisa. E você vai precisar que a sua agulha passe aqui, ó, dentro do furinho do seu botão. Você tá vendo? Ó. Ok? Aí, agora, eu pego aqui o mesmo fio que eu usei. Nós vamos colocar do lado oposto das casinhas. Se as casinhas estão aqui, eu vou colocar do lado de cá. Então, eu vou vir, ó, sem nó. Entro aqui na carreira do meio. Vou deixar 2 pontos aqui pela borda e vou colocar ele aqui, ó, bem no cantinho, estão vendo? Então, aí, eu entro aqui na casinha do botão, passo meu fio. Ele vai entrar agora um pouquinho de dificuldade, porque tá com o fio dobrado, né? Aqui, assim, na ponta. Vou vir aqui do outro lado e costurar aqui. Essa é a primeira missão, costurar o botão. Então, eu passei aqui. Vou vir por trás. E olha só. Aqui atrás, com cuidado, eu vou passar dentro de um pontinho para eu chegar o mais perto possível da primeira ponta. Aí sim, aqui eu vou ter que fazer o meu nozinho para prender bem firme este botão. Então, eu aperto bem firme para eu dar apenas 2 laçadas e deixar muito apertado para não soltar. E aí, meu nozinho vai ficar, ó, bem rente. Conseguem ver que ele tá bem rente, ó? Então, aqui eu vou e cortei, olha só. Então, aqui eu já tenho uma coleirinha. E agora, nós vamos fazer a gravatinha da coleirinha. Então, chegou aqui, você escolhe se você vai pôr na primeira casinha ou na segunda. Olha só, com cuidado. A primeira vez é sempre mais chatinha, mas você consegue. Olha só. Uma bela coleirinha de pet, feita em crochê, que você pode, é claro, personalizar bordando o nominho aí do seu pet, tá bom? Então, vamos reservar essa parte e agora vamos começar o nosso laço. Ou gravatinha, no caso, né? Eu vou dar um nozinho aqui. Vou fazer aqui um total de, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 7 pontos. Esse aqui vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma para dar altura e retorno na terceira. Você vai fazer aqui, eu vou explicar para você agora fazer a quantidade que você precisa. Olha só, eu vou dobrar essa pontinha. Se você quiser fazer maior ou menor, tá? Então, aqui você vai fazer simplesmente 2 correntes a mais do que a quantidade de carreiras que você fez. Observem que eu fiz ali 3 carreiras de pontos baixos na minha coleirinha. Então, aqui estou fazendo 5 pontos. Não vou fazer muito grande para não ficar pesado e não ficar incomodando o meu amiguinho. Então, aqui, ó, deixa eu pegar bem certinho. Aí, agora eu puxo essa pontinha aqui para ajustar o arremate. Veja só. Aqui eu tenho 5 pontos e aqui eu tenho 3 carreiras e 2 de cianinha. Então, eu também tenho 5 pontos. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho aqui um total de 8 correntes, voltei na terceira, fiquei com 2 correntes a mais do que ficaria aqui. Se eu for jogar a carreira de cianinha já são 2. Mais 1, 2, 3, forma 5. Então, você vê aí a quantidade de carreiras que você fez aqui, com a de cianinha de um lado, cianinha do outro, e faz aqui nessa quantidade de pontos, tá? Assim, a gente consegue fazer um tamanhozinho maior do que a nossa faixinha ali. 7 pontos. Arrematei.
vou estar fazendo uma corrente, virando o trabalho e ponto em cima de ponto. Eu vou precisar agora dar uma adiantada aqui nas minhas carreiras. Olha só, vou pegar aqui o último pontinho. Eu vou dar uma adiantada aqui nas minhas carreiras, porque eu preciso ter uma faixa aqui de pontos baixos para dobrar e virar a nossa gravatinha borboleta. Então, eu vou adiantar, já retorno mostrando para vocês a quantidade que fiz. Olha só, gente, aqui eu fiz 13 carreiras de 7 pontos. Eu achei que é um tamanho legal para colocar aqui, ó. Como eu falei para vocês, não quero pesar aqui o detalhe da minha coleira, tá? Então, agora, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou fazer o mesmo acabamento de cianinha, só que quando eu chegar no meio, eu fiz 13 carreiras, número ímpar. Quando eu chegar na carreira do meio, eu vou dar uma travada aqui na minha peça. Então, vejam só, acompanhem comigo. Uma, duas, vou fazer o ponto cianinha. 3, quarta carreira, uma, duas, três. Essa aqui é a quarta carreira. Esta aqui é a quinta carreira. E a sexta carreira é a carreira do meio. Porque se eu tenho 13, vai ficar 6 para a direita, 6 para a esquerda e a carreira do meio. Na carreira do meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é que eu vou estar fazendo? Um ponto baixo bem longo. Assim, ó. Carreira do meio. Eu vou abraçar aqui, ó, todo o meu trabalho. Olha só. Aqui. Vou pegar o fio lá atrás e vou voltar com ele lá em cima. Então, aqui eu vou estar apertando aqui esse ponto, o que eu conseguir. Então, eu vou segurar até de uma outra forma para poder mostrar melhor aqui para vocês. Aqui eu tô dando uma achatadinha na minha peça, passei, pego o fio e retorno para frente. Olha só, eu tenho um ponto baixo aqui no meu trabalho, tá? Um ponto baixo aqui no meu trabalho. Vou continuar a minha cianinha. Um ponto baixíssimo, retorno na base, um ponto baixo. Uma corrente, um baixíssimo, uma corrente, um baixíssimo. Vou fazer aqui, gente, essa parte aqui, eu vou adiantar e mostro para vocês de novo adiantada. Então, aqui, eu vou fazendo esse processo aqui, vou passar por aqui, vou descer e quando eu estiver aqui na ponta, eu mostro a vocês. Cheguei aqui, então, do outro ladinho, veja só. E agora, nós vamos prender essa parte aqui. Então, o que você vai precisar é centralizar. Eu vou dobrar assim ao meio. E já achei aqui o meio que eu preciso do meu trabalho. Então, aqui, gente, o que nós vamos fazer? Vocês lembram a forma que nós prendemos essa primeira parte? Nós vamos fazer igual aqui em cima. Ou seja, passar a agulha por aqui, leva lá para trás, pega aqui o fio, traz para frente e aperta aqui o seu ponto baixo. Organiza. Não precisa se preocupar muito se vai ficar retinho, certinho, porque a gente ainda vai passar umas camadinhas de... vai ter um acabamento aqui. Essa parte é só para prender aqui o nosso laço gravata, tá? Então, aqui, ó, ele já tá preso. Vou continuar a cianinha deste outro lado aqui, aonde faltou, que é este outro contorno até chegar aqui. E vou estar arrematando o fio, guardando, igual fiz na parte da coleira, ok? Então, eu vou fazer essa parte aqui e já volto com vocês fazendo a última parte aqui da nossa coleirinha. Olha só, vai ficar assim depois de arrematado, ok? Então, só até aqui já tá uma fofura, né, gente? Agora, vamos dar uma continuidade. Vamos pegar o nosso fio e ali vamos fazer uma carreirinha também de pontos baixos. Então, eu vou fazer apenas aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Vou voltar na segunda com um ponto baixo
e na primeira com um ponto baixo. Desta vez, eu vou fazer um cordãozinho aqui, eu vou guardar esse fio aqui atrás, para eu ir arrematando ele, olha só. De 2 pontos apenas, então eu faço uma corrente, viro o trabalho, vou no primeiro ponto e faço um ponto baixo. Uma corrente, viro o trabalho, venho no primeiro ponto e faço aqui um ponto baixo. Uma corrente, já estou guardando esse fiozinho, ó. Viro o trabalho, no primeiro ponto, eu faço aqui um ponto baixo. É claro que essa parte aqui você pode fazer da grossura que você quiser, como todas as outras partes. Eu vou guardar aqui só mais nessa carreira essa pontinha e já vai ser o suficiente para ter escondido ela. Então, agora eu vou deixar ela aqui, depois eu arremato. Essa parte que nós estamos fazendo agora, ela vai servir para colocar na parte do meio da gravatinha. Então, se você quiser apenas passar o fio ao redor para fazer ali a divisão bem certinho da borboleta, você pode. Eu quero fazer assim para deixar ela um pouquinho diferenciada, por conta que a maioria dos lacinhos que a gente vê é só apertando o fio ao meio, e assim eu acho que vai ficar mais bonitinha. Então, observe que eu estou fazendo aqui carreiras de 2 pontos, ó, um ponto, uma corrente, vira, um ponto, uma corrente, vira, e eu vou contar agora quantas carreiras eu fiz. E se vai ser o suficiente, vamos cortar aqui essas pontinhas para ficar mais fácil a visualização. Então, eu corto aqui, onde eu arrematei, corto esse lurex que ficou aqui. E essa parte que acabamos de fazer, ela vai ficar aqui, assim. Olha só, gente, como vai dar uma diferenciada aí do que a peça, do que assim, ó. Ok? Então, veja só, ainda não deu para completar. Eu preciso fazer aqui pelo menos mais 3 carreirinhas de 2 pontos. Então, eu vou vir aqui e vou fazer essas 3 carreirinhas aqui de 2 pontos. Uma carreira, opa. Temos que deixar bem apertadinho, tá? 2 carreiras. E 3 carreiras. Último pontinho. Eu vou cortar aqui o fio deixando cerca de uns 15 centímetros. Vou pegar a minha ponta de fio e colocar na agulha. Daí, agora, para finalizar, eu venho aqui, coloco na parte da frente, ajeito, e venho aqui para a parte de dentro, pego no primeiro ponto e pego no segundo ponto. E agora eu posso dar mais alguns pontinhos para ficar bem preso. Então, esse é o motivo da gente ter feito aquele ponto baixo mais longo aqui, mais estendido, para ele ficar preso na peça. E agora a gente poder fazer essa outra parte aqui. Olha só, a gravatinha, ela não se mexe, está vendo? O cachorrinho, então, o gatinho vai brincar e ela não vai sair do lugar, ela vai ficar bem presa. Aqui, para não ter nó, eu vou fazer da mesma forma. Vou finalizar aqui a minha costura. Finalizei aqui. E agora, eu vou usar aqui o corpinho da minha coleira e vou passar aqui os pontos por dentro. Um pouquinho e mais um pouquinho. Você pode fazer a gravatinha de outra cor, esse miolinho de outra cor. A sugestão de preço é de 15 a 18 reais cada pecinha como esta. Vou ajustar aqui para mostrar a vocês. Olha só. Aqui a gente organiza. E assim que vai ter ficado a nossa gravatinha borboleta para pet.
Diz aí pra mim nos comentários se vocês gostaram e se querem mais coisinha para pet. E a ideia que eu tenho pra vocês, ó, pode colocar aqui um ossinho, estão vendo? Pode usar o ossinho aqui com botãozinho, como vocês preferirem. Um grande beijo e até a próxima aula!